Olá. A grave crise na terra Yanomami envolvendo indígenas e garimpeiros tem sido acompanhada por uma comissão externa criada pelo Senado. Mas Roraima, além desses conflitos, também convive com problemas sérios de infraestrutura viária e energética, por exemplo. Sobre esses e outros temas, vamos conversar com o senador Chico Rodrigues, do Democratas, nosso convidado no programa de hoje. Senador, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos começar falando dessa questão da comissão externa, criada pelo Senado para acompanhar toda essa situação que se criou nas reservas em Yanomami. O senhor é o presidente da comissão. A gente queria que o senhor fizesse um balanço do trabalho até agora, os planos que estão sendo traçados pela comissão para acompanhar toda essa situação. Olha, na verdade, essa comissão externa que foi criada pelo presidente Rodrigo Pacheco para acompanhar a crise dos Yanomamis, né, com a entrada dos garimpeiros, é uma crise que, obviamente, precisa ter o acompanhamento, a fiscalização e o controle do governo federal para que possa, primeiro, deixar a área livre e, segundo, e tão importante quanto, cuidar também daqueles milhares de brasileiros que ali adentraram, tangidos pela necessidade, pela sobrevivência e que, por força de uma decisão judicial, tem que se retirar, porque, na verdade, já é uma área demarcada. E nós sabemos os problemas advindos desta presença e desta convivência com os índios Yanomamis. Mas nós temos dito e repetido que é importante, sim, que o governo haja de uma forma determinada para que esses garimpeiros que estão saindo espontaneamente da área, isso é bem da verdade, eles possam, aqueles que têm dificuldade em conseguirem saírem, eles tenham assistência do Estado, sim, para que possam, na verdade, voltar aos seus lares, às suas cidades, aos seus estados, porque ali centenas e centenas são de outros estados, e essa questão possa ser resolvida de uma forma pacífica. Agora, tenho dito também que em nenhum momento vai se resolver se o governo, a presença do governo brasileiro não se fizer efetiva e determinada naquela área, como já tem acontecido nos últimos 20, 25 anos. Então, esse é o nosso entendimento, essa é a nossa orientação. A comissão, ela é uma comissão multipartidária, composta de 8 senadores, que estão todos empenhados em acompanhar para que possamos, ao final deste prazo que foi determinado, de 120 dias, possamos apresentar um relatório que represente de uma forma extremamente competente aquilo, as sugestões que o governo poderá realmente vir a adotar para evitar a presença dos garimpeiros e evitar também que esses índios, que na verdade é uma obrigação do Estado atendê-los, possa ser sim atendidos de uma forma cuidadosa, de uma forma que venha na verdade manter a sua origem, os seus usos, os seus costumes, os seus cultos, enfim. Então essa comissão tem essa responsabilidade. Senador, o senhor comentou algumas vezes, a partir das denúncias que surgiram de problemas, inclusive de falta de atendimento médico para os Yanomamis na reserva, que isso era uma responsabilidade do governo federal e da FUNAI. O senhor responsabilizou diretamente a FUNAI. Onde e quando que esses órgãos federais erraram no atendimento aos Yanomamis? Olha, na verdade, se você for fazer uma série histórica da assistência por parte do Ministério da Saúde, através da CESAI, através dos institutos, através dos programas determinados para acompanhar e assistir os índios, você vai ver que há uma deficiência enorme. A FUNAI não tem meios. As várias ONGs que estão ali assistindo os índios também não apresentam resultados efetivos. Mas o mais curioso de tudo isso é que não existe um programa com absoluto comprometimento com esta causa, sabendo da complexidade dos índios e Yanomamis, para assisti-los de uma forma efetiva. E assim nós estamos, na verdade,
propondo, apresentando, ouvindo várias partes, ouvindo os segmentos que representam as comunidades indígenas e Yanomamis, ouvindo garimpeiros, empresas, cooperativas, associações, órgãos do governo federal, né, para que nós tenhamos, na verdade, um filtro sobre aquelas questões localizadas mais importantes e que possam ser mitigadas com ações do Estado brasileiro para protegê-los. Senão, vai voltar tudo o que era antes, né? Os mesmos problemas vão voltar a acontecer. Então, a comissão está muito cuidadosa, serena, responsável, com muita competência e com muito cuidado para tratar de uma questão tão sensível como é essa questão dos índios e Yanomamis. O senhor mencionou também que a solução para o problema passa, evidentemente, também por uma solução para a questão dos garimpeiros. O senhor mencionou que existe, inclusive, uma decisão judicial que fala que eles têm que sair de lá, porque é uma reserva indígena e tal. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente como o senhor enxerga a saída para esses garimpeiros na reserva Yanomami. Primeiro, todos têm que sair. O senhor é a favor ou contra a existência de garimpos como este em áreas indígenas? Olha, obviamente que nós não podemos ser favoráveis à garimpagem em área onde não há uma determinação constitucional. Por exemplo, a área dos Yanomamis é uma área que já está demarcada, há muitos anos demarcada. O artigo 231 da Constituição Federal, na verdade, não permite garimpagem em área indígena sem ser ouvido o Congresso e sem haver regulamentação. Portanto, não é possível garimpagem em áreas ilegais. Segundo, não é possível também o Estado brasileiro deixar abandonado dezenas, centenas, milhares de brasileiros que necessitam de um ganho, necessitam de um trabalho, que necessitam de alimentar a sua esperança de viver melhores dias com a sua família, né? Portanto, o Estado, nesse caso especificamente dos garimpeiros, minha sugestão, o Estado tem que atendê-los, deve atendê-los com benefícios de programas como o Bolsa Família, como o Minha Casa Minha Vida e outros mecanismos de Estado, porque como nós acompanhamos, todos acompanham, até os refugiados da Venezuela, eles têm direito ao Bolsa Família e aos programas sociais do governo. Agora, imagina os garimpeiros que são brasileiros, que estão ali de uma forma ilegal porque não tem outros meios, mas que eles estão tendo a consciência que tem que ser retirado daquela área, e o Estado não protegê-los. Eu acho que isso é um problema para o governo, né? São milhares de garimpeiros, não só no estado de Roraima, não só na área dos Yanomamis. É bom que se entenda que esse problema é recorrente no Brasil inteiro, né? E tem que ter uma política macro do governo federal para que possa acomodar esses trabalhadores, porque o garimpeiro também é um trabalhador, em áreas que podem ser feita a garimpagem de uma forma oficial, né, em áreas que não causem, com cuidados ambientais, né, todo um programa que venha a beneficiá-los, e não, você só vai castigar aqueles que trabalham e não tem outro meio, né? Portanto, a minha posição é uma posição muito clara, né? Nós temos que ser republicanos em todos os aspectos, né? E eu não poderia deixar, primeiro, de proteger, na verdade, as comunidades indígenas, porque, na verdade, ela é dever do Estado protegê-los, e nós, como agentes de Estado, agentes públicos, nós temos que, assim, também entender. E, segundo, e não menos importante, também criar mecanismos que possa apoiar os garimpeiros, os trabalhadores brasileiros que fazem daquela atividade uma expectativa, um sonho, etc. Até porque, na verdade, todos sabem da dificuldade e do risco e da incerteza que eles, ao saírem para essas áreas, eles têm. Muitas vezes, aqueles que têm mais condições, os proprietários de máquinas, os compradores de ouro, etc., são os que se beneficiam. A grande esmagadora maioria, eles continuam vivendo nas mesmas dificuldades, né? Portanto, nós temos que olhar com esse foco de atender aos cidadãos brasileiros, porque todos eles são seres humanos e precisam do nosso apoio e da nossa mão amiga.
Sim, senador. Vamos falar agora da BR-174, que é a única ligação por terra de Roraima com o restante do Brasil. É uma rodovia federal que ela está com situação muito precária. A gente tem até um infográfico aqui para mostrar o trajeto da rodovia da BR-174. Ela precisa de reparos, ela faz a ligação no Roraima, o restante do país. E ela vai aqui, né? Ela vai até o norte em Pacaraima, né? No extremo, já na Venezuela. E ela desce pelo centro do estado, passando por Boa Vista, por Caracaraí, e lá entra, no começo do estado, na Vila de Jundiá, né? Então, quais são os problemas principais que a BR-174 está vivendo no momento? Primeiro, manutenção e o Estado brasileiro cuidar das suas rodovias. O Brasil tem aproximadamente 70 mil quilômetros de estradas federais, BRs, rodovias federais, e aproximadamente 30 mil quilômetros estão em condições precárias, inclusive a BR-174. A BR-174, que tem aproximadamente 980 quilômetros, de Manaus até Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, 980 quilômetros, quase 1.000 quilômetros, né? Nós temos trechos absolutamente críticos, como é o caso da área na comunidade indígena dos Vaimiris Atuaris. É um trecho de aproximadamente 125 quilômetros da reserva indígena dos Vaimiris Atuaris, que só pode passar a partir das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, uma rodovia nacional, né? E que, na verdade, aquele trecho, agora, recentemente, eu fiz esse percurso, né, em aproximadamente 40 quilômetros desses 125 quilômetros, né, passei quase 8 horas para atravessar, porque tinha mais de 1.000 caminhões, carretas, ônibus e todo tipo de veículos pequenos, inclusive, né, em atoleiros, enfim, pela falta da manutenção, conservação por parte do DENIT, por parte do Ministério dos Transportes, que agora está começando, na verdade, um trabalho emergencial para que nós possamos, na verdade, ver novamente a BR-174 com trafegabilidade. Aliás, é a única rodovia que liga Roraima ao Brasil, porque ela sai de Pacaraima por Boa Vista, ela tem um entroncamento no local chamado Novo Paraíso e depois vai embora, né, até o Jundiá, né, e a fronteira do Amazonas, Presidente Figueiredo, Manaus, né? Então, essa estrada é fundamental que nós possamos ver, né, essas ações sendo realizadas pelo Ministério dos Transportes, agora com o novo ministro, né, dos Transportes, o senador que tem tido uma ação muito positiva, muito presencial, também tem acompanhado, tem tomado determinações, vamos dizer assim, muito importantes. Inclusive, agora há pouco tempo, né, o ministro Renan Filho, ele também está determinando que seja recuperado o trecho norte dessa rodovia, já próximo de Pacaraima, na subida da serra, por onde ali passam em torno de 2.500 carretas por mês, com exportações para a Venezuela, né, da nossa fronteira, Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, e, portanto, esses trechos críticos, eles têm que ser recuperados urgentemente, porque o período de inverno está começando no nosso estado, senão vai ficar intrafegável, né? Então, esses cuidados, essa observação, essa presença permanente, eu tenho feito, eu tenho percorrido a estrada em todo o seu trecho de quase 1.000 quilômetros, né, e estamos trazendo permanentemente essas imagens, essas filmagens, essas fotografias, esses lamentos de todos aqueles usuários dessa estrada, para que o governo federal efetivamente tome uma posição de recuperação e revitalização dessa BR-174. Realmente as imagens são impressionantes, os atoleiros na BR-174. Como também é impressionante o fato, senador, de que Roraima é o único estado do Brasil que não está no Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. A solução para isso, no final do ano passado, o senhor participou de uma solenidade em Roraima, justamente para finalmente alavancar essa obra, a famosa obra do Linhão de Tucuruí, que é uma obra aguardada há 30 anos, pelo menos pela população de Roraima, a sua conclusão. Qual a importância desse Linhão de Tucuruí para a população e para a economia do estado? Na verdade, a eletrificação, a energia, o governo federal deve tomar
urgentemente uma medida para que não possa parar esse projeto que já vinha se arrastando desde 2011, quando foi licitado a primeira vez. Então, o consórcio da Alupar, que tem 51% das ações, e a Eletrobras, que tem 49% das ações, começaram esse trabalho. Qual foi a primeira fase agora, ainda no governo anterior, né, no final do ano, quando foi lançado, como você se referiu, né, foi lançado a pedra fundamental, de início da obra, etc. E agora, né, essas duas empresas, tanto a Alupar quanto a Eletrobras, trabalhando conjuntamente, estão fazendo, primeiro, um trabalho dentro da área dos Vaimiris e Atuaris, que foi um acordo feito com os indígenas para que o trabalho começasse pela reserva, com a construção de prédios para administração, para a área de saúde, para a área de lazer, etc. Né? E nós vimos as imagens recentemente e a área já está pronta, começando o trabalho com o projeto de arquitetura pronto. No mês de maio, aproximadamente, aí sim, deverá começar efetivamente o lançamento das torres. Né? Só dentro da área indígena são em torno de 200 torres, dessas torres de alta tensão, que vão conduzir os fios, que vão levar definitivamente a energia para Roraima, energia segura, energia hidroelétrica, que vem de Tucuruí, para garantir definitivamente a interligação de Roraima ao sistema nacional, né? Energético nacional. Nós estamos em 2023, já, né? Mas, de qualquer forma, nós temos a expectativa, a esperança de que, com essa obra em execução, ela possa vir levar para Roraima o grande salto do desenvolvimento, porque sem energia e sem estrada, você não tem desenvolvimento, né? Inclusive, é um dado interessante, né? Só para você ter uma ideia, já se gastou, nos últimos 8 anos, em torno de 8 bilhões de reais, 8 bilhões de reais com energia termoelétrica e energia a gás. Né? Agora tem usinas de produção de energia através de gás do Amazonas, que viaja 1.000 quilômetros praticamente para chegar no nosso estado, quando a rede elétrica traz a energia de uma forma muito mais veloz e muito mais barata e não é poluente, enfim. Né? Então, essa é a expectativa da nossa população. Temos certeza que o grande sonho de Roraima para antecipar o seu desenvolvimento é exatamente a questão energética, né? E esse Leão de Tucuruí vai trazer para toda a população do estado de Roraima, num processo de integração, com a interligação do sistema nacional, né, o grande salto do desenvolvimento, porque Roraima é a capital mais setentrional do Brasil. Nós estamos acima da linha do Equador, no hemisfério norte, um estado que tem uma potencialidade gigantesca e precisa realmente dessa energia definitiva e elétrica para que nós possamos ver o estado crescer. Até complementando aqui a sua resposta, em relação ao Tucuruí, o senhor mencionou que existem mais de 200 torres somente na reserva indígena, são 1.300 torres no total, no Leão do Tucuruí, cada uma com 80 metros, para a pessoa ter uma ideia, o equivalente a um prédio de 27 andares, e cada uma delas pesa 29 toneladas. Então, realmente não é uma obra fácil de ser executada, né, senador? É uma obra muito complexa, até porque, como ela passa por uma reserva indígena, tem que ter todos os cuidados ambientais necessários, todos os estudos antropológicos, sociológicos foram feitos dentro da reserva, com a precisão cirúrgica pelos institutos que se debruçaram sobre essa questão. A questão ambiental tem que ser muito cuidada, né? E, obviamente, temos certeza que tanto a Alupar quanto a Eletrobras têm esse compromisso, tem, obviamente, essa expertise para fazer uma obra tão complexa quanto essa, como eu já disse, com aproximadamente 750 quilômetros de Manaus até a capital Boa Vista, para que nós possamos definitivamente nos integrarmos ao sistema hidrelétrico nacional, né, levando a esperança, o desenvolvimento e, acima de tudo, a expectativa de que o custo da energia também venha a cair, porque a energia mais cara do Brasil é do nosso estado, o estado de Roraima.
E uma energia suja, como o senhor disse, né? Porque a energia hidrelétrica é uma fonte de energia muito mais verde e vai ser realmente, nesse sentido, a obra também é muito importante. Um dos trabalhos que a gente observa como mais importantes aqui no Senado, no seu caso, é a alocação de recursos federais para ajudar o Estado no seu desenvolvimento, como o senhor mencionou aqui agora. Emendas ao orçamento da União, o senhor tem conseguido resultados muito importantes, inclusive para obras viárias, como a gente já mencionou aqui, 29 milhões de reais para a interligação da BR-174, como o senhor mencionou há pouco, com a BR-210. Qual é o impacto dessa obra, por exemplo, para o Estado e outras emendas parlamentares importantes que o senhor acha que tem conseguido para Roraima? Olha, na verdade, eu fui governador do Estado e conheço a necessidade e a demanda reprimida por obras estruturantes para o nosso Estado e tenho trabalhado aqui no Senado, nesses 4 primeiros anos, de uma forma muito cirúrgica, né, trazendo para o nosso Estado, levando, aliás, para o nosso Estado, né, projetos importantes. Como você falou agora, a ligação de 2 BRs, a BR-210, na localidade de Vila Moderna, até a BR-174, cortando, portanto, para ligarmos a BR-174 na localidade de Martins Pereira. Né? É uma obra que vai beneficiar os produtores todos daquela região, vai encurtar caminhos para quem mora no final da BR-210 e vamos levar realmente um estado de qualidade que já está em fase de construção, já tem mais ou menos uns 20 a 30, 25% da sua estrada asfaltada e está, né, na verdade, em obras, né, e é uma estrada importante. Estradas vicinais, Roraima tem mais de 12 mil quilômetros de estradas vicinais. O estado de Roraima tem mais de 12 mil quilômetros de estradas vicinais. É o estado que tem maior número de assentamentos rurais no Brasil. É um estado grande, pouco populoso, mas é um estado em expansão. Né? Então, Roraima precisa dessas estradas vicinais, da eletrificação rural, e eu tenho levado esses recursos. Precisa, na verdade, de obras estruturantes, como, por exemplo, a Secretaria de Educação do Estado, que tem mais de 8 mil professores. Ela funciona hoje em 6, 8 prédios diferentes. E nós conseguimos uma emenda no valor expressivo de 10 milhões de reais para construir o que, na verdade, está sendo uma obra de arte. Eu digo que será, talvez, a obra mais imponente do nosso Estado, o prédio da Secretaria da Educação do Estado de Roraima, a emenda da nossa autoria. Né? Estamos fazendo também, está em fase de execução já também com emenda da minha autoria, no valor de 12 milhões de reais, né? A ligação de uma área importante da nossa capital, uma extensão de uma área, né? Chama, inclusive, no bairro Cidade Satélite, uma RR que corta a cidade, né? Corta os bairros e vai na direção de cidades ao oeste do estado, cidade de Alto Alegre, com quase 7 quilômetros de extensão, com ciclovias, iluminação, enfim, uma obra magnífica. Recursos também do senador Chico Rodrigues, que conhece aquelas necessidades reprimidas. Iluminação de BRs, na entrada norte do estado, na entrada sul do estado, na entrada leste do estado, indo para a Venezuela, indo para a Goiânia, retornando para Manaus. Todas essas emendas são da nossa autoria. E agora também, juntamente com a Prefeitura de Boa Vista, todas essas, ou talvez a maior parte dessas, com o governo, emendas para o governo do Estado de Roraima, a execução. E agora com a Prefeitura de Boa Vista, né, também trabalhando no sentido de viabilizarmos os recursos para a construção de um viaduto, que é estratégico, é muito importante, por conta do gargalo urbano que já se encontra, né, na localidade do Ibama, na saída para a Venezuela, né, porque é um viaduto estratégico, né, para a nossa capital. Assim como também, e é uma grande notícia, né, os recursos para o centro de convenções de nosso estado, na nossa capital, que não tem centro de convenções ainda. Boa Vista é uma cidade com mais de 450 mil habitantes já. Então, são recursos da nossa lavra, do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso compromisso com a população de Roraima, sem contar dezenas e centenas de equipamentos. Agora, somente
somente até o meio do ano de 2023, emendas remanescentes, né, eu estou entregando, juntamente com o governador do estado, através dessas minhas emendas, com os prefeitos dos municípios, para a Embrapa, para a Marinha, que também está no nosso estado, para o Exército Brasileiro, para o Instituto Federal de Educação, recursos vultosos. E para a agricultura, que eu tenho uma dedicação muito especial, a agricultura familiar, a agricultura familiar indígena também, né, porque eles, na verdade, precisam de tecnologia, de equipamentos que possam, na verdade, facilitar o seu trabalho e aumentar a sua produção, melhorar suas condições de vida, com as receitas que desse trabalho advirão, né? São 991 equipamentos, com tratores, arados, grades, plantadeiras, pulverizadores, caminhões, barcos para atender as colônias de pescadores, quase 300 barcos para atender as colônias de pescadores. Portanto, graças a Deus, a gente tem essa visão, né, em perspectiva, vendo as necessidades e lutando aqui em Brasília, nos ministérios, com as emendas individuais, com as emendas impositivas, com os recursos que nós viabilizamos, né, para que Roraima possa, na verdade, ter, no meu trabalho, o reconhecimento do nosso compromisso com esse povo tão querido do nosso estado de Roraima. Senador, eu gostaria de agradecer muito a sua presença no nosso programa, o nosso tempo acabou, o senhor já fica automaticamente convidado para voltar mais vezes. Eu que agradeço e é uma espécie de vitrine, né, a nossa TV Senado, ao levar a ação dos seus parlamentares, dos senadores da República, para os seus estados e para o Brasil, servindo inclusive de referência para outros colegas, para outros governos, sejam municipais ou federais, ou estaduais também, para que possam ter realmente sempre nos seus representantes essa ponte para viabilizar mais recursos para promover o desenvolvimento. Obrigado, senador. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até agora, lembrando que essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nosso site senado.leg.br/TV, no nosso canal do YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.